E aí, quando a gente vai falar assim, então, o autocuidado é a base, né? O autoconhecimento é a base para o autocuidado. Então, quais que seriam os pilares do autocuidado? A gente precisa estar atento a eles se a gente quiser ficar bem. Eu até acabei de colocar, eu coloquei isso nos stories, eu coloquei isso agora num videozinho, né? Lá no feed também, se alguém quiser ver. Mas então, o pilar é físico, né? Que vai envolver a nutrição, vai envolver a atividade física, vai envolver o ambiente em que a gente se encontra, o contato com a natureza, tudo que nos ajuda de alguma maneira fisicamente, né? Ajuda o nosso corpo físico a ficar bem, tá? O outro pilar é o emocional. Então, o que envolve são a qualidade das nossas emoções, a qualidade dos nossos relacionamentos, processos terapêuticos de autoconhecimento, práticas que envolvem, né, mente e corpo, aí, relaxamento, enfim. O terceiro pilar é o pilar da espiritualidade, então que vai envolver talvez meditação, talvez algum tipo até de terapia que nos ajuda a nos conectar com a gente mesma, né? Que espiritualidade pode ser, né? Para mim, espiritualidade tem a ver com conexão. Então, talvez alguns processos terapêuticos mexem aí nesse pilar, porque eles nos remetem e nos ajudam nesse processo de conexão com a gente mesma e conexão com a fonte de vida para nós, né? Então, algumas religiões, né, especialmente se não for apenas uma doutrinação, mas for uma religião que me ajuda a me conectar de alguma maneira comigo mesma e com a fonte da vida, né, não através dos medos, mas através do amor. Então, ela me ajuda muito nesse pilar da espiritualidade. E o quarto pilar é o pilar mental, que vai envolver as leituras, os estudos, os conhecimentos, que nos ajudam também no nosso processo desse mergulho, né, do autoconhecimento aqui e nos ajudam a fazer do autocuidado, que é a gente se sentir bem com a gente mesmo, porque à medida em que a gente vai estudando, a gente também vai tendo compreensões mais profundas, vai tendo percepções, vai tendo insights, e isso tudo ajuda no nosso processo como um todo, tá? Uma coisa que eu quero trazer aqui de toda essa caminhada são alguns pontos, né, que quando a gente fala assim, mas o que é estar bem comigo mesmo? Então, o autocuidado é esse caminho que vai me ajudar a que eu fique bem comigo mesma, né? Mas só que muitas vezes a gente tem a impressão de que ficar bem comigo mesma é a pessoa que tá bem consigo mesma, é a pessoa que tá sempre de bem com a vida, em alto astral, e feliz, e sorridente, e dança, e brinca. E não necessariamente é isso, tá? Muito antes pelo contrário, porque estar bem com a gente mesmo significa que eu não vou estar bem o tempo todo, né? Porque eu sou um ser humano como qualquer um outro, mas estar bem comigo mesmo significa saber lidar bem com todas as emoções. Então, quando uma pessoa está bem com ela mesma, né, independente do que aconteça com essa pessoa, ela pode permanecer em paz, ela fica em paz. Então, permanecer, né, estar bem, significa estar bem, mesmo quando a gente não se sente bem. Ou seja, eu estou em paz, mesmo quando algo externo está acontecendo e está me incomodando. Eu consigo me conectar comigo mesma e ainda assim consigo permanecer em paz, né? E isso só vai acontecer quando a gente se acolhe do jeito que a gente está, do jeito que a gente é, né, naquele momento, do jeito que a gente está se sentindo, quando a gente acolhe aquele mal-estar, quando a gente acolhe toda a nossa realidade como ela se apresenta, ao invés da gente tentar fugir dessa realidade. Porque muitas vezes o que a gente observa é isso, que a nossa tendência inicial é a gente tentar se livrar da dor, né? Eu quero me livrar da dor, isso me incomoda e eu quero tirar isso. Mas só que esse caminho de me livrar da dor não me ajuda em nada. Então, às vezes, como é que eu vou me livrar da dor? Cuspindo essa dor, né? Falando com alguém, brigando, gritando, xingando, né? Me descontrolando, ou entrando no casulo e ficando ali naquele casulo, ou seja, cada um tem, né, as suas estratégias que foi desenvolvendo ao longo da vida e que a maioria delas tem a ver com as feridas da sua criança interior e com o tamanho dessa ferida que está aí escondida, né? Então, quanto maior for a ferida, quanto mais profunda, mais as situações vão me desinstalar, né? E aí eu vou querer fugir dela. Então, a nossa tendência é querer fazer isso e isso atrapalha, né? Quando eu acabo reagindo, isso atrapalha o meu processo. Então,
como o que nos ajuda, né? É quando a gente, em vez de tentar evitar aquilo, né? A gente começa a ampliar a nossa percepção, identificar o que aquela situação está querendo me mostrar e o que a gente pode, de fato, aprender com ela, né? Ou o que eu preciso ainda me transformar. O que essa situação está mostrando? O quanto que eu ainda preciso me transformar, né? O que eu ainda preciso curar? O que eu ainda preciso ver que eu não estou vendo? O que eu ainda preciso tratar, trabalhar que eu ainda não dei conta? E é isso, porque a gente tem que ter aquela clareza de que tudo aquilo que a gente tenta evitar geralmente cresce, né? Então, tudo aquilo que eu luto contra, geralmente aquilo cresce diante de mim. Então, aqui a gente vai fazer esse trabalho contrário, né? Que é o trabalho de acolher tudo aquilo que nos incomoda, dar um lugar, né, para essa sensação, para essa dor, para esse sofrimento, para essa angústia, para essa raiva no meu coração. E dizer assim pra gente mesmo, em primeiro lugar, poxa, é verdade, eu tô me sentindo mal nesse momento. Nesse momento, realmente, eu tô incomodada com isso que eu tô sentindo. E isso também faz parte. Então, eu começo a acolher o mal-estar, né? Eu vou dizendo, eu me acolho do jeito que eu estou nesse momento. Eu me acolho com o mal-estar que eu estou sentindo nesse momento. Então, a partir disso, eu posso começar a compreender, né, reunir minhas forças e me abrir minha compreensão para entender o que esse desconforto está querendo me transmitir, o que ele está querendo me ensinar, né, qual que é a mudança necessária que eu preciso fazer a partir desse desconforto. Então, na verdade, as dores, os desconfortos, eles são mestres na nossa vida. Eles são mestres. Se a gente tiver a sabedoria, a docilidade, especialmente a humildade de aprender com eles, né? Mas para isso, eu preciso necessariamente entrar num movimento, né? Para que a dor, o sofrimento, as angústias, todas essas situações que o autoconhecimento nos possibilita, né? E faz com que a gente precise passar, para que eles se tornem meus mestres, né, para que eles se tornem grandes oportunidades, eu preciso ter humildade de olhar para isso a partir de mim, né? Porque isso me incomoda tanto? Porque isso dói no meu coração, né? Porque isso me desinstala? Porque isso me provoca, né? Porque isso faz com que eu me torne reativa. Por qual motivo isso me faz? Então não é assim, porque eu não posso levar isso para o outro, né? Isso tem que ser, por mim, é algo meu, nunca é algo do outro. Eu nunca fico incomodada a fundo por algo que é do outro, é por causa que é algo meu e tá tudo bem. Então quando a gente acolhe isso como uma verdade, né, com essa humildade, todas essas situações elas se tornam uma grande oportunidade de uma transformação pessoal. E aí, a partir disso, né, porque a cada vez que eu vou lidando com essas dores, com essas feridas, eu tenho a oportunidade de ir acessando mais a fundo a minha essência. Esse caminho de conexão com a essência é para sempre, né? Todos nós nascemos conectados com a nossa essência e todos nós nos desconectamos da nossa essência ao longo da vida. Todos nós, não tem essa pessoa que não se desconecta. Por causa das feridas, por causa do que a gente chama aqui na visão do sistema dos emaranhamentos, né? Por causa das questões familiares e sistêmicas às quais nós ficamos presos e muitas vezes passamos a vida inteira presos a elas. Por causa da nossa história pessoal, das questões da nossa história pessoal, mas por causa também dessas outras questões que são muito mais profundas, que são as questões familiares e sistêmicas, que a maioria das vezes está completamente oculta, né, na nossa vida. Então, e aí isso vai me ajudando a me conectar com a minha própria essência, dia após dia, movimento após movimento, né, toda vez que eu
sou dócil e humilde para me lançar nesse processo e dou mais um passo. E dou mais um passo nesse meu processo de autoconhecimento e de conexão com a minha própria essência, né? De autocuidado, de cuidar de mim mesma, de cuidar das minhas dores, né? De colocar um bálsamo ali. E qual que é o ponto importante aqui? É que aonde esse autoconhecimento, para onde esse autoconhecimento, né, é profundo, essa conexão com a minha essência vai me levar? Vai me levar para acessar o meu poder pessoal, né? E poder pessoal é aquilo que vai nos ajudar a sermos nós mesmas, a expressarmos no profundo a nossa essência. Então, é percorrendo todo esse caminho de autoconhecimento que vai gerar muitos desconfortos, né? Muitas dores, muita dificuldade no nosso caminho, mas com muita coragem, muita humildade para olhar para essas dores, para as nossas feridas, para as nossas vulnerabilidades, assumir as nossas imperfeições, abrir mão da nossa importância pessoal. Importância pessoal é o contrário, é universalmente proporcional ao nosso poder pessoal. Importância pessoal é como eu quero que as pessoas me vejam, né? Como eu quero ser reconhecida, o que eu faço para ter o reconhecimento externo. E poder pessoal não, é o que eu faço porque faz sentido para mim, independente do reconhecimento externo ou não, né? Ou seja, a importância pessoal é o nosso ego, né? Então, quando eu consigo abrir mão da minha importância pessoal, né, que eu consigo domar ali o meu ego, é que a gente pode começar a se aprofundar de fato no nosso caminho da gente se apropriar do nosso poder pessoal.